Bom dia, Pai, Senhor Jesus para todos, amém. Mais um dia qual o Senhor preparou para nós, nos dando a oportunidade de desfrutarmos das maravilhas dele. Mais um dia abençoado de sol. Estou gravando um pouquinho mais tarde esse vídeo, tive um compromisso agora pela manhã, logo cedo, mas esse compromisso de poder falar do amor de Deus, é o qual o Senhor botou no meu coração, não tem como a gente adiar, não tem como faltar. É isso que eu oro todos os dias quando eu acordo pela manhã, para que Deus me permita sempre estar podendo fazer esses vídeos com esse propósito, com esse desejo de que você realmente venha conhecer o único suficiente Salvador, o único que pode transformar a sua vida, aquele que tem poder para inverter toda e qualquer situação, que é o Senhor Jesus. Para isso eu coloco sempre a disposição de estar filmando. Pode ser que um dia eu tenha que fazer esse filme na parte da noite, mas diariamente você possa receber uma mensagem acalentadora, uma mensagem de força, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança viva em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando, pedindo para que Deus venha falar conosco essa manhã através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Feche seus olhos, querido, e ore comigo. Senhor, meu Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse dia qual o Senhor nos concede. Mais uma vez, ó Pai, queremos nos colocar diante de Ti, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, transgressões, seja por pensamentos, por palavras, algo que eu tenha feito que venha te entristecer. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, me perdoa. Usa os meus lábios, Senhor, como instrumento poderoso de Tuas mãos nessa manhã, para falar o coração de todos que estão assistindo esse vídeo. Prepara, Senhor, pessoas para estarem com o coração, para ser terra fértil, onde a Tua palavra será semeada e que venham germinar e venham dar frutos, ó Pai, frutos dignos de arrependimento. Fala, Senhor, esses corações, reverte as situações, cura, liberta nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Repreende, Senhor, toda ação do mal, e eu, Senhor, com a autoridade que o Senhor nos concede, pelo poder do nome de Jesus Cristo, repreendo todo espírito contrário à Tua vontade, toda obra do inferno que possa tentar fazer com que esse vídeo não chegue ao coração daqueles que estão assistindo, seja por cansaço, seja por algum telefonema, alguém que venha atrapalhar, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Bate retirada e seja desfeito tudo quanto é tipo de situação que seja contrária à Tua vontade. Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos pelo poder de termos a Tua palavra, que podemos ter a liberdade de confessar e liberdade de falar do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, essa manhã está lendo uma palavra que se encontra na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então é 2 Timóteo, segundo livro, segunda carta, segunda epístola do apóstolo Paulo para Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? Eu vou estar lendo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Irmãos, eu vejo que Deus ele vem seguindo uma linha nesses vídeos que eu venho gravando, né? E a sua palavra, o Espírito é o mesmo, ela tem que testificar. E hoje Deus colocou esse versículo no meu coração, para dizer que Deus não nos dá um espírito de temor, um espírito de covardia, sim te dá um espírito de ousadia, de fortaleza, que a gente venha crer e aceitar isso verdadeiramente. Por quê? Vocês lembram que no vídeo, 2 vídeos anteriores, eu falei sobre a armadura de Deus, que a gente pudesse fazer isso como uma oração, pedindo para que Deus viesse a nos revestir da armadura dele, para a gente estar firme e resistir ao dia mal, que o dia mal chega. Deus nos fala verdadeiramente para a gente não ficar ansioso com o dia de amanhã, com as suas preocupações, com as suas notícias, com os seus problemas. E Deus então agora vem falar que Ele não nos dá um espírito de temor. Essa dor no teu coração, essa dúvida no teu coração, esse medo, seja como eu já vivo todos os vídeos eu falo isso, seja uma notícia triste, uma notícia de morte, uma notícia de enfermidade, uma situação que você esteja vivendo financeiramente, uma situação que você esteja vivendo de perturbação no seu lar, um problema familiar, enfim, que isso daí não venha abalar e venha ofuscar a tua fé, o seu alvo, o seu olhar para Jesus Cristo. Deus não nos deu o espírito de temor, esse espírito que possa te congelar, porque o medo ele paralisa a gente. Muitas das vezes a gente recebe uma notícia, como eu falei agora, você fica, meu Deus, e agora o que eu faço? E o mais incrível, até as pessoas que são ateus, que confessam, que não acreditam em Deus, na hora do aperto, clamam o nome de Jesus, clamam o nome de Deus.
Isso já foi comprovado muitas vezes, aviões que entram em turbulência ou outro tipo de incidente, pessoas gritando por Deus, gritando por Jesus, e algumas já chegaram a confessar que nunca acreditaram em Deus, nunca acreditaram em Jesus Cristo, mas na hora do medo, da morte, na hora de se deparar com um acidente, clamaram o nome de Deus. A nossa natureza, irmãos, ela é pecaminosa, mas a nossa natureza, ela foi criada pelas mãos de Deus. Então a criatura reconhece, sabe quem é o seu Criador. Quando Deus fala porque Ele não nos deu um espírito de temor, é justamente para isso, para que você venha se fortalecer, que você venha cada vez mais buscar em Deus, que você venha buscar esse revestimento, que você venha ter determinação de ser vencedor em cima de toda e qualquer circunstância. A gente não tem que olhar para o problema. Vocês já ouviram uma frase que muitas vezes pessoas se repetem, mesmo quem não é do meio cristão, né? Não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, e sim para o seu problema o tamanho do seu Deus. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente vê a passagem de Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas para ir ter com os discípulos no meio do mar, no meio do oceano, os discípulos todos num barco. Eles se assustaram quando viram, né, um homem andando pelas águas, pensaram que era até um fantasma. Aí Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus vira e fala: vem, Pedro. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. A palavra não fala se ele andou 5 metros, 10 metros, 100 metros, 1 quilômetro. A palavra não relata isso. Mas ele andou sobre as águas, olhando para Jesus e indo para Jesus. Mas quando Pedro se atentou à força do vento, ele olhou para o lado, ele começou a afundar. Irmãos, enquanto você estiver caminhando, olhando para Jesus, pode vir a tempestade que for, mas se o seu foco estiver em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, você não vai sucumbir. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas a partir do momento que você olhar para os lados, você olhar para as circunstâncias, tentar meios de tentar resolver por conta própria algum tipo de problema ao qual você já lançou e depositou aos pés do Senhor, você vai fracassar, você vai afundar, você vai naufragar na fé. Então pense muito bem. Pedro, ele começou a afundar, aí ele clamou por Jesus. E Jesus questionou a fé dele. Então fica um exemplo para nós, diante de tantos outros que tem na Bíblia, e a gente sabe que a nossa fé tem que estar alicerçada na rocha. Deus, ele faz uma comparação da casa que é alicerçada na rocha para a casa que é alicerçada na areia. Que quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem a água, quando vem a tempestade, a casa que está alicerçada na areia, ela se desfaz, ela vai embora com a tempestade. A gente presencia várias situações, infelizmente, de casas que vão desmoronando, ou na enchente, ou nos barrancamentos, nos morros. Por quê? Porque não estão bem alicerçadas. Quando você está com a tua fé alicerçada em Jesus Cristo, enraizada pela palavra de Deus, que você vai se alimentando dia após dia, você está alicerçado na rocha, está firme. Pode vir o vento que for, você vai envergar, você pode dobrar, mas você não vai quebrar e você não vai sucumbir. Então, irmão, fica a palavra de hoje é justamente essa. Independente da circunstância, independente da situação, não tire o olhar de Jesus, não tire o foco de Jesus, não se atente às coisas do mundo, não pense que quando você não estava na presença de Deus, quando você vivia no mundo, que era mil maravilha, e que você vai conseguir superar ou vencer qualquer dificuldade por conta própria. Se não for na presença de Deus, se não for aos pés de Jesus, você não consegue. O inimigo, ele é expert em enganar. Muitas das situações ao qual ele coloca diante de nós, ele mesmo as tira para fazer com que você fique preso em alguma religião, em alguma prática, ou confiar no seu próprio eu. Mas isso é armadilha do inimigo. Mas o mais incrível, queridos, preste bem atenção nesse ponto, que é o ponto principal nessa mensagem de hoje. Esse ponto, ela tem um significado muito grande quando eu compreendi isso. Só existe a vontade de Deus, meu amado. Só existe a vontade de Deus. Só que existe a vontade soberana de Deus, Deus agindo diretamente sobre toda e qualquer circunstância, fazendo porque Ele é Deus, agindo porque Ele é Deus, transformando porque Ele é Deus, abrindo porta onde não há porta, fechando porta onde se tem porta, dando resposta e não dando resposta, Ele agindo diretamente. Vontade soberana de Deus. E existe a vontade permissiva de Deus. Satanás, quando foi ter com Deus, questionar sobre Jó, o mais incrível foi que Deus é que chegou para Satanás e falou: vê meu servo Jó. Foi Satanás que chegou questionando alguma coisa, não. Deus, ele se colocou à frente, como se quisesse mostrar realmente. Ver o que ele, como ele é, o que ele tem feito. E muitas das vezes na nossa vida nós passamos por situações assim. Deus, ele permite. Deus permite situações acontecerem em nossas vidas. Deus permite
um agravo. Deus permite, às vezes, calamidades, que é isso que as pessoas não entendem, querem questionar Deus, querem falar, por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, irmãos, todas. Quando se fala todas, são todas, querido. Aquelas que doem, aquelas que machucam, aquelas que a gente não entende o porquê, aquelas que a gente acha que é injustiça de Deus. Mas se a palavra fala que coopera para o nosso bem, vamos buscar em Deus essa resposta. O que Deus está querendo te ensinar? Em vez de questionar, de murmurar, pergunte: Senhor, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Crescer na presença de Deus. Com certeza Ele vai falar ao teu coração. Com certeza você terá respostas. Mas aprenda, irmão. Aprenda. Deus, Ele trabalha no silêncio. Se Ele não te responder, se você não tiver resposta, persevere em oração. Persevere em oração. Persevere em oração. Que a tua vitória chegará. A sua vitória é certa em Cristo Jesus. Amém? Saiba que Jesus te ama. Saiba que tem um propósito na tua vida. Saiba que você tem condição de sair dessa situação que você está vivendo, seja ela qual for. Deus tem o poder para transformar e reverter toda e qualquer situação. Aquilo que os olhos não viram, o que jamais ouvido ouviu, ou jamais penetrou o coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então você creia. Creia. A palavra também diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Procure fazer o que é agradável ao Senhor. Procure estar no centro da vontade de Deus. Para isso, meu irmão, procure perto de você uma igreja evangélica. Com certeza tem aí perto. Procure o pastor. Procure alguém que esteja ali para te atender. Se abra com ele. Fale do que você está passando. Converse sobre os seus problemas. Mas mais do que isso, se entregue a Jesus. Abra o teu coração. Deixa Ele fazer morada na sua vida. Deixa Ele transformar a sua vida. Deixa Ele escrever páginas novas na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Que esse dia seja abençoado e maravilhoso em tuas vidas. E que você tenha resposta para aqueles que já estão buscando oração. Resposta de oração, pois a vitória já foi liberada. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Amém?